Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Estaremos lendo os versos do 1º até o 8º versículo. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 8. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento dessa leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 8. Assim nós lemos nesse texto. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano, este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, embora a amasse, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra, agradecemos pelo ensino que ela nos traz. Pedimos a direção do teu Espírito para a nossa meditação nesta hora, para que possamos extrair, cada um de nós, lições ricas para o nosso viver, conforme a tua vontade. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos falado a respeito da família, ao longo daquilo que é o propósito de Deus, do projeto de Deus na família. Deus é que instituiu a família. Ele sabe então o que é o melhor para a família e o conselho que a palavra de Deus nos traz a respeito da família. Queria que de início pudéssemos meditar um pouco naquilo que seria uma família ideal. Se pudéssemos imaginar aquela família perfeita, de que forma seria essa família? Bem, quanto aos pais naquela família, o relacionamento conjugal seria assim, perfeito. Não haveria brigas, não haveria nem diferenças de opinião. Palavras nunca machucariam um ao outro. Haveria reconhecimento e valorização mútuos. Os filhos, como diz a palavra de Deus, não seriam provocados à ira. Seriam tratados sempre com igualdade e justiça. Os pais seriam o exemplo para os filhos em tudo. Os filhos não teriam de que se queixar em relação aos seus pais. Quanto aos filhos, eles respeitariam e obedeceriam a seus pais em tudo. Seriam filhos colocando totalmente em prática a recomendação da palavra de Deus: honra a teu pai e a tua mãe.
Os filhos seriam aprovados todos os anos na escola com ótimas notas. Os pais estariam orgulhosos dos seus filhos desta forma. Os filhos ajudariam nas tarefas de casa, não as tarefas que são passadas da escola para serem feitas em casa, mas apenas essas tarefas, mas nas tarefas da casa. Eles arrumariam o próprio quarto, espontaneamente ainda mais, sem ninguém mandar. Eles ajudariam com a louça. Ao terminar as refeições, diriam para os pais: não se preocupem, deixem que a gente resolve esta parte. Eles até se responsabilizariam pela própria roupa a ser colocada na máquina de lavar. Eles mesmos tomariam a iniciativa e cuidariam da sua roupa no tempo próprio para serem lavadas essas roupas. Eles estudariam nos horários pré-estabelecidos, aquele tempo que seria recomendado para que estivessem revendo as matérias do dia, preparando-se para os testes. Eles cumpririam precisamente. Eles também cultivariam um tempo a sós diário com Deus, também espontaneamente, facilmente eles adquiririam essa prática. Eles frequentariam os cultos e as programações na igreja também de ótimo ânimo, sempre presente, sempre com disposição. E o relacionamento entre irmãos, como seria? Seria um relacionamento saudável. Eles seriam amigos de todas as horas. Não haveria briga entre irmãos. Os irmãos, na hora de sentarem para ver televisão, a briga seria para cada um oferecer ao outro o melhor lugar. Ao invés de cada um querer o melhor lugar para si. Não haveria briga mesmo quando um usasse a roupa do outro sem autorização do dono. Mas quando a gente começa a olhar para essa descrição de família, a gente vê que essa descrição está perfeita demais, né? A gente vê que essa descrição talvez não se enquadre na grande maioria, para não dizer na totalidade dos lares aqui representados. Uma família perfeita demais. E aí a gente lembra do Senhor Jesus. A gente lembra que Jesus teve contato com pessoas que se achavam perfeitas e com pessoas que se achavam imperfeitas. Com aquelas pessoas que se achavam perfeitas, Jesus foi exigente. Jesus foi duro com aqueles que se achavam perfeitos, mas Ele foi condescendente, Ele foi misericordioso, Ele foi compassivo para com aqueles que entenderam a sua própria vida, olharam para a sua própria vida e reconheceram que havia erros, havia falhas. Jesus conta mesmo aquela história dos dois homens que vão ao templo para adoração. Um era um fariseu, o outro um publicano. Os fariseus eram aquele grupo que queria estar cumprindo a lei a todo custo. Eles achavam que estavam cumprindo com tudo aquilo que era necessário, eles eram extremamente corretos. Os publicanos eram tidos até como uma classe especial de pecadores. Quando a Bíblia se refere a publicanos e dentre outras pessoas que também reconheciam os seus pecados, que eram tidos como pessoas pecadoras, o texto bíblico se refere sempre a publicanos e pecadores. Os publicanos como uma classe especial de pecadores. Naquela parábola do Senhor Jesus, aquele fariseu coloca-se em pé, à frente,
e, abrindo os braços, diz: Senhor, graças te dou, porque não sou como aquele publicano, mas eu cumpro com as minhas obrigações, faço isso, isso, isso e isso. E aí o Senhor Jesus diz que o publicano, de longe, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu sou um homem pecador. E naquela parábola o Senhor Jesus diz que este desceu, voltou para sua casa perdoado, restabelecida a sua condição com Deus. Mas aquele que se achava perfeito, aquele que se achava impecável, ele diz que esse não. O Senhor Jesus então nos apresenta essa parábola, e a própria mensagem do Evangelho pressupõe reconhecimento de pecados e arrependimento. A mensagem do Evangelho pressupõe aquilo que aconteceu com um outro publicano, desta vez como fato que aconteceu na vida de Jesus. Jesus teve aquele encontro com Zaqueu, e depois de Zaqueu desfrutar da companhia de Jesus por um tempo, ele diz: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, se eu roubei alguém em alguma coisa, e Zaqueu sabia que tinha feito isso, ele disse: eu restituo 4 vezes, e eu dou metade dos meus bens para o sustento dos pobres. E a palavra de Jesus naquela hora, Zaqueu tinha tido uma vida onde o que ele fazia era tirar dos outros para si. Agora, depois do encontro com Jesus, há uma conversão, há uma mudança de direção. Ele agora toma um novo rumo, e ele diz: agora eu quero corrigir os erros cometidos no passado. E Jesus diz: hoje entrou salvação nesta casa. É interessante notar, porque muitas vezes as pessoas pensam que a salvação viria depois que ele corrigisse todos os seus erros. Mas no momento que ele reconheceu o seu pecado, então em que ele se apresenta diante de Jesus com a disposição interior, Jesus já diz: hoje entrou salvação nesta casa. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que requer arrependimento, reconhecimento dos nossos erros, e requer a fé de que Cristo já pagou pelos nossos erros. Ao morrer ali na cruz, Ele pagou pelos nossos erros, Ele levou sobre si a nossa condenação. Por isso Ele nos oferece perdão de graça por meio da fé. Por isso Ele diz diante de Zaqueu: hoje entrou salvação nesta casa. Por isso a palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não simplesmente terá a vida eterna, ele estará adquirindo a vida eterna, mas a palavra diz: tem a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, essa família que citamos aqui, ela seria perfeita demais. Como é a realidade da vida em família? E aí, quando a gente vê essa narrativa de uma família perfeita, aí a gente começa talvez a olhar para a nossa própria experiência. Talvez você esteja já numa condição em que uma primeira experiência de família não deu certo. Talvez você esteja numa segunda ou mais. Talvez filhos que têm essa experiência em relação aos seus pais. Como é que é a vida real? Como é que é a família real na nossa vida? Posso dizer aos irmãos que tive uma família equilibrada, com meus pais, num relacionamento muito bom,
mas eu sou neto de uma família que se desfez e então constituiu-se novamente. Pode ser a realidade na experiência de alguns. Pode ser que a situação do relacionamento conjugal não esteja nessa perfeição toda que foi citada aqui. Pode ser que o relacionamento pais e filhos, filhos e pais, o relacionamento entre irmãos, esteja atravessando por crises. Vamos ver o que é que a palavra de Deus apresenta do que aconteceu com os servos de Deus no passado. E eu queria começar pelo texto que nós lemos e depois seguir para outros exemplos na palavra de Deus. Temos no texto o exemplo de Elcana, e Ana e Penina, lembrando que aquele era um tempo onde a poligamia era tida como uma coisa normal, natural, alguém poderia ter mais de uma esposa. Isso tanto mais acontece, quanto mais naquela época nós vemos as lutas, as batalhas que havia, onde muitos homens morriam, a quantidade de homens então ficava mais reduzida em relação a mulheres, e um homem poderia ter várias esposas, e dessa maneira um homem estaria participando do sustento de várias famílias. Mas a realidade aqui entre Elcana, Ana e Penina é que Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Pode ser que um dos problemas que venha a acontecer na nossa vida seja em função de algo que nos atinge por conta de alguma coisa física. No caso, Ana não podia ter filhos. Naquela época, uma mulher, a função principal da mulher era gerar filhos para o seu esposo. Uma esposa que não gerasse filhos poderia ser desprezada pelo seu marido. Era o que acontecia naquela família onde Ana não podia ter filhos. E o texto bíblico diz também que Elcana a amava mais do que a Penina. E aí a gente vê as diferenças dentro do amor familiar. Ali aplicava-se naquele ambiente em poligamia, mas nós podemos colocar também quando há diferença na consideração em relação aos filhos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas Elcana amava mais a Ana do que a Penina, e Penina então estava sempre em provocações com Ana. E quantas vezes nos relacionamentos entre irmãos essas provocações são uma constante, ou pelo menos ocorrem com certa frequência? O resultado é que Ana chorava e não comia. Essas provocações aconteciam mesmo no momento em que iam para a adoração, iam para Jerusalém, para o templo, para adorar a Deus. E naquela ocasião, quando da oferta que era trazida para o sacrifício, parte daquela oferta era para o consumo da própria família. A própria família então consumia aquele animal que foi morto ali e assado, e então a própria família consumia. Era tido aquilo como sendo uma alimentação sagrada, bênção de Deus. Cada pessoa da família então recebia a sua porção daquele alimento. E o texto bíblico diz que Elcana dava para Penina e para todos os seus filhos as suas porções, mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, ele dava uma parte especial, ele tinha uma atenção, um cuidado especial com Ana, porque a amava. Mas isso não era suficiente para Ana, as provocações de Penina falavam mais alto, e então ela chorava e não comia, recebia o melhor pedaço, mas não comia, pela tristeza do seu coração. De repente Deus pode estar colocando na nossa vida bênçãos, mas a gente olha mais para as dificuldades que a gente enfrenta.
A gente olha mais para o tamanho do problema e não vê que Deus está colocando também algo de bom na nossa vida. Ana não tinha filhos, mas ela tinha um esposo que se referia a ela dizendo: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Você não tem filhos, mas eu dou para você porção dobrada do alimento sagrado na dedicação ao Senhor. A gente vai ver também que a realidade em outras famílias, na palavra de Deus, enfrentava dificuldades. A gente pode pensar em Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca tinham uma disputa em relação aos filhos. Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó. A gente vai ver que Davi, na sua família, e vale a pena, em falando de Isaac e Rebeca, que aquilo foi suficiente para que Rebeca engendrasse todo um engano para com o seu esposo, e Isaac, ao abençoar, ele pensando que estava abençoando Esaú, Rebeca fez toda uma artimanha, um artifício, de tal maneira que a bênção melhor que Isaac reservou para o filho Esaú, resultasse então em bênção para a vida de Jacó. A gente conhece toda a história e de como Jacó havia trocado com Esaú o direito da primogenitura. Há uma série de coisas aí à volta, mas onde a gente vê que aquela disputa no amor dos filhos foi problema naquela família. A gente vai ver que Davi teve desprezo da parte de uma de suas esposas, Mical. E ela, quando Davi vem de uma reunião extremamente abençoadora, que tratava da nova localização da arca do Senhor, festa para todo o povo. E Mical tem para Davi uma palavra ferina e de desprezo. Também na vida de Davi nós vemos traição e morte no caso de Batseba. E é interessante notar que o sucessor de Davi foi Salomão, justamente um filho de Batseba. E de como Deus vai guiando a história apesar de. Quantas situações delicadas na história da vida do povo de Israel, e quando a gente vê a linhagem do Senhor Jesus, a gente vai ver como Deus aproveitou uma linhagem que, se fosse nos nossos planos, talvez a gente não colocasse daquele jeito. Até Raabe, a prostituta da cidade de Jericó, entra na linhagem do Senhor Jesus. Isso deixa claro que Deus pode usar alguém como eu e você, de que Deus não espera que sejamos perfeitos para que Ele nos use nos seus propósitos da melhor forma possível. Se a gente pensar no texto que a gente acabou de ler, a gente lembra que esses dois, justamente Elcana e Ana, são os pais do profeta Samuel, o grande profeta Samuel. O grande profeta Samuel, então, estava no meio de uma família, um lar que tinha os seus problemas, tinha as suas dificuldades. Se a gente pensar no relacionamento pais e filhos, nós já vimos a questão das preferências entre Esaú e Jacó. A gente conhece as preferências, e hoje pela manhã o pastor Júlio pregou a respeito de José do Egito e os seus irmãos, e de como Jacó tinha preferência por José e por Benjamim. E essa preferência foi o início de uma série de dificuldades na vida de José. Claro que Deus usou aquelas dificuldades para o bem, usou aquelas dificuldades para trazer bênção no final. A gente falou na vida de Davi, o relacionamento pais e filhos na vida de Davi é bastante complicado.
E a gente pode ter como elemento maior daquela complicação a revolta do seu próprio filho contra ele. O seu filho deseja matá-lo e ficar com o trono. A gente vai ver a situação de irmãos contra irmãos, e podemos pensar tanto em Esaú e Jacó, José e seus irmãos. Podemos pensar em Abimeleque. Abimeleque era filho de Gideão, o grande Gideão, aquele juiz que livrou o povo da mão dos midianitas. Com 300 homens, venceu um exército que era incontável como a areia da praia do mar, diz o texto bíblico. Com 300 homens. Abimeleque se volta contra os seus irmãos e mata todos os irmãos para ficar com o domínio do reino. Quantas situações em que vemos que problemas surgiram no meio de famílias na palavra de Deus. O que fazer então em relação à nossa situação? Em primeiro lugar, saber que nós podemos estar nas mãos de Deus. Nós podemos nos colocar nas mãos de Deus. Em primeiro lugar, então, podemos dizer aquilo que o coro cantou aqui quando disse: ajoelhai, ajoelhai, ajoelhai. Ore, ore, ore. O que é que Ana fez diante das suas dificuldades? O texto bíblico diz que Ana orou. Se continuássemos na leitura do texto do capítulo 1 de 1 Samuel, veríamos que ela vai para o templo e ali ora ao Senhor. E demora orando ao Senhor. O profeta Eli está ali observando aquela mulher em oração e ela orava silenciosamente, seus lábios mexiam, mas não sabia nenhum som. E então Eli diz: por que estás bêbada até esta hora? E ela diz: não, meu Senhor, minha alma é que está amargurada e eu apresento diante de Deus o meu pedido. E Eli diz: vá em paz e que Deus ouça a sua oração. Que Deus atenda o seu pedido. Diante dessa palavra do sacerdote Eli, e lembrando que o sacerdote era aquele que se apresentava diante de Deus pelo povo, era um intermediário entre o povo e Deus. Diante dessa palavra, o texto bíblico diz que Ana saiu ali já com outro ânimo, e Ana se alimentou e já não estava mais triste, o seu semblante já não era mais triste. Nós podemos crer que Deus tem o melhor para a nossa vida e ao orarmos, apresentarmos diante dEle a nossa situação, a nossa conjuntura, já podemos ter o nosso semblante mudado na certeza de que Deus atende às orações, de que Deus responde, que Ele tem o melhor para cada um de nós. Pode não ser no tempo que nós desejamos, pode não ser imediatamente como normalmente nós desejamos, mas Ele trará a resposta melhor. Em segundo lugar, existe uma frase que diz: o que importa não é o que Deus colocou nas suas mãos, mas aquilo que você está fazendo com o que Deus colocou nas suas mãos. O que importa não é se o que você tem nas mãos é uma família perfeita, mas o que importa é de que maneira você tem agido dentro da sua família, mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que enfrente dificuldades, mesmo que atravesse por problemas, mas de que maneira está sendo a sua postura, em primeiro lugar diante de Deus, com esse ore, ore, ore. Não tente fazer pelo seu esforço próprio, faça o que estiver ao alcance, mas confiando de que Deus é que trará a melhor resposta. Mencionamos a posição de José do Egito, e pastor Júlio mencionou hoje pela manhã, da maneira como Deus usou aquela problemática toda, e José do Egito veio a agir de uma maneira especial. Pensando nos casais,
Pode ter havido machucões, brigas, situações muito difíceis. Conversem, perdoem, reconciliem-se, busquem a solução para essas dificuldades. Falem a respeito daquilo que machucou. Mostre que você foi ferido por aquilo que aconteceu. Não simplesmente tente devolver o ferimento. Não simplesmente tente acusar o outro. Mas mostre o seu lado. E busque a solução. Como Elcana, assuma um compromisso de ser melhor do que 10 filhos um para o outro. Eu lembro de um casal que, muito amigo meu, em que aquele esposo sempre procurava deixar bem claro, diante da esposa e até mesmo dos filhos, porque ele dizia mesmo para os filhos: olha, vocês estão aqui agora, mas um dia cada um de vocês vai estar constituindo família e indo embora. Mas o relacionamento conjugal vai continuar. Eu preciso investir no relacionamento conjugal no sentido de que a gente vai chegar ao momento de estar sozinhos novamente, de voltar àquela condição de quando tudo começou. E muitas vezes isso coloca duas pessoas diante uma da outra que agora já são desconhecidas, não se conhecem mais. Mas Elcana dizia para Ana: Ana, eu te sou melhor do que 10 filhos. Ele amava a sua esposa, mesmo a sua esposa não podendo lhe dar filhos. Ele amava não porque, mas apesar de. Ele amava apesar de. Amem seus filhos, dediquem tempo a eles, ouçam-nos, conversem com eles, vejam o que é que vai no coração deles, sejam amigos dos filhos. Isso faltou na experiência de Davi. Davi manteve distância dos seus filhos. Irmãos, busquem se perdoar como José. A mensagem de hoje pela manhã foi sobre o perdão. Busquem perdoar como José fez. Na hora que ele teria a possibilidade de se vingar dos seus irmãos, mas ele perdoou, ele ofereceu o perdão. Ele disse mesmo para os seus irmãos: olha, nem sequer se sintam mal por aquilo que vocês fizeram comigo. Foi Deus que planejou para que neste momento pudéssemos ter a preservação da vida. Nós vamos cantar agora. Vamos cantar uma música que fala sobre a família. A gente já tem cantado essa música e estará repetindo como participação musical final neste mês em que damos ênfase à família. Cantemos, portanto, essa música. Sei que em minha casa estás, sempre cuidas do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel a mim. Sei que meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver Deus da família abençoa o meu lar.
estás, sempre cuidas do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faze morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faze morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Em primeiro lugar, então, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida nas mãos de Deus, podermos restabelecer esse relacionamento pelo perdão oferecido pelo Senhor Jesus Cristo, porque Jesus morreu em nosso lugar para nos trazer perdão, é que podemos ter acesso direto ao Pai. Mas em função desse relacionamento também, seguirmos o ensino da sua palavra, procurarmos fazer com que mesmo aquela imagem de uma família perfeita que citamos no começo, mesmo não sendo possível termos algo tão perfeito, mas buscarmos da melhor forma possível a maneira com que nós agimos dentro do lar, do relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos, perdão, exemplo no aplicar na vida o ensino da palavra de Deus, o buscar estar com a vida próxima de Deus em cada instante, buscando o bem uns dos outros, sempre procurando o melhor para o outro, marido, esposa, esposa, marido, pais, filhos, filhos, pais, irmão e irmão, de tal maneira que possamos estar trabalhando pela construção de um relacionamento que vai ser benéfico para a vida toda, que estaremos então usufruindo dos resultados desse relacionamento o tempo todo, independentemente de que você talvez esteja numa segunda experiência conjugal, de que talvez os seus pais já tenham se separado, mas sempre a atitude seja para a construção do melhor relacionamento possível a nosso alcance, e colocando diante de Deus, na certeza de que Ele trará o melhor. Ele trouxe Jesus para ser o nosso Salvador, para providenciar na cruz o pagamento da nossa dívida de pecados.
A palavra de Deus nos diz, então, em Romanos, capítulo 8, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus nesse instante, em oração pela sua família. Talvez a sua família esteja bem próximo daquela família perfeita que citamos no começo, mas talvez não esteja tão próxima assim. Qualquer que seja a circunstância, coloque-se na disposição de contribuir para o melhor relacionamento, buscando em primeiro lugar colocar-se diante de Deus em oração pelos membros da família, colocar-se diante de Deus em oração para o bem dos membros da família e para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus para a construção de relacionamentos que sejam os melhores possíveis na nossa família. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos traz a orientação para os relacionamentos, em particular os relacionamentos familiares. Louvamos o Teu nome porque a experiência de servos Teus do passado, que foram imperfeitos, que tiveram os seus erros, nos fazem, Pai, entender que a nossa imperfeição pode ser também utilizada por Ti e que Tu nos dás sempre uma segunda chance, a oportunidade da correção, a oportunidade de buscar o caminho correto. E assim, Senhor, dá-nos a Tua direção, que possamos estar investindo na nossa família, investindo nos relacionamentos, investindo no bem um do outro, e que, Senhor, dirigidos por Ti, possamos ter a melhor experiência de vida em família a nosso alcance. Assim, Pai, abençoa as famílias aqui representadas. Tu sabes as dificuldades que são enfrentadas. Faze com que, Senhor, pelo Teu agir, pela dependência de cada integrante da família no Teu poder, na Tua ação, que o melhor seja buscado e que desta forma possamos estar desfrutando de relacionamentos familiares que sejam cada dia melhores, independentemente de como estejam hoje, mas que daqui para frente possam ser cada dia melhores. Usa-nos como instrumentos Teus, usa as nossas famílias também como instrumentos Teus para abençoar a todas as famílias da terra, como a Tua palavra registra no contato com Abraão. E que, Senhor, como instrumentos Teus, possamos estar sentindo o Teu agir, vendo o Teu poder se manifestar em nós, através de nós, no meio da nossa família, conforme a Tua vontade. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, que o Teu Espírito esteja tocando a cada um de nós, conforme seja a Tua vontade. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.